Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Olá para você que está aqui conosco no Entendendo a Bíblia. É um prazer, uma alegria muito grande nós estarmos juntos nesse momento. Fique aqui com a gente. Eu sei que você vai acompanhar isso aqui, pode acompanhar por podcast, pela rádio, pelo canal nosso do YouTube, @RTM Brasil. Joia. Tem as nossas redes sociais, RTM Brasil, você encontra Instagram, Facebook, Twitter, até TikTok. Nossa vida, Até que TikTok bom, hein? a gente tem. E você pode mandar por todas elas as perguntas, mas principalmente você pode deixar no YouTube, no chat, se estiver ao vivo, ou nos comentários, você pode deixar a sua dúvida. Você pode deixar também sua pergunta no nosso WhatsApp, 11 974 181 456. 456. 11 974 181 456. Deixa sua pergunta, por favor. Isso ajuda a gente a produzir o programa, né, pastor? Exatamente. Itamir? Então, o nosso programa é feito a partir de você. Você é um colaborador máximo, porque você manda perguntas e a gente vai ter que estudar a Bíblia para poder responder biblicamente. Então, entendendo a Bíblia, para que a gente possa responder conforme a Bíblia está falando essas coisas que você tem dúvida. Então, mande pergunta, porque é bom para você esclarecer as suas dúvidas e é bom para você conhecer bem a Bíblia, você conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Ela é fonte para a nossa vida. Jesus é o nosso pão espiritual, a palavra de Deus é Jesus, Jesus é o nosso pão. Então, vamos lá, vamos fazer esse programa com muita alegria. Renata está de férias. Ah, por isso que ela não está aqui hoje? Por isso que ela não está aqui, mas nós estamos aqui. Então vamos responder as perguntas. Ouvinte da RTM Brasil, Certo. que pergunta o seguinte: falar com mortos na Bíblia é proibido, mas possível? Olha, ele já respondeu a pergunta. É proibido e é possível. É possível? É possível porque, na verdade, você não está falando com morto. Você está falando com alguém que acha que está iludindo você. A coisa é séria. Vamos ver isso aqui. Vamos dar uma olhada na Bíblia Vamos para ver o que a Bíblia fala. Eu acho, André, que temos logo no começo da Bíblia uma palavra muito clara com o Senhor. Ele dá para Moisés, porque ele está sabendo o seguinte: o povo está saindo, André, de 430 anos do Egito. Tá? Certo. Então, pensa comigo o seguinte: quem entrou na Terra Prometida foi José, que foi sozinho primeiro, né? Casou com 2 egípcias. Aí depois vieram o quê? Os 11 irmãos e ainda o pai Jacó, tá bom? E aí esse povo começou, os velhinhos vai morrendo e o povo começou a crescer. André, 400 anos significa o quê? Umas 3 gerações, mais ou menos, pelo menos isso, de gente que nasceu no Egito. O Egito é um país o quê? Naquela época era um país politeísta, tá? Certo. Adoravam uma opção de bichos e tal, répteis, né? Adorava o Rio Nilo, por exemplo. E aí todo esse pessoal vem para fora através de Moisés para sair do Egito para a Terra Prometida, mas vem com essas crenças que eles entenderam, que eles faziam. Embora sabiam que tínhamos um Deus lá, que tinha falado com Abraão, Isaac, Jacó, etc, etc. Agora, Deus então dá uma palavra muito clara para Moisés. Isso está no livro de Levítico. Levítico 19, 31. Beleza, lê aí. Não recorram aos médiuns, nem buscam a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Exatamente. Essa ordem é repetida em Deuteronômio 18, Opa! de 10 a 12. E aí eu queria que você lesse, mas eu queria explicar uma coisa. Sim. Por que essa ordem é repetida em Deuteronômio? Porque a primeira geração que saiu do Egito, ela morreu.
Porque eles foram incrédulos. Lembra do episódio de, se você está nos vendo e está nos ouvindo, depois procure na Bíblia. É uma história muito legal em Josué, da cidade Cades Barneia. Ali eles fizeram uma troca, ficaram com medo dos, entre aspas, gigantes, e aí não creram que Deus poderia dar realmente a terra para eles. Muito bem. Então, o que aconteceu lá? Deus falou, essa geração não vai entrar. Aí, então, Moisés, André, como um pastor muito legal, ele trabalha com a segunda geração no livro de Deuteronômio. E aí você vai ver qual é o texto? Deuteronômio 18, de 10 a 12. Joia, legal. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, ou seja, médio, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância, olha só, por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Impressionante. Deus já está dando a vitória para eles, mas por quê? Porque eram povos, né, que faziam coisas abomináveis diante de Deus. Então, esse falar com os mortos era uma coisa totalmente errada. Então, na primeira geração ouviu isso, Levítico, a segunda geração ouviu isso por Deus, tá? Através de Moisés ainda, esse texto que o André acabou de ler, mas nós temos ainda 2 outros textos. Qual que você vai ler primeiro? O dos profetas. Porque para não deixar dúvidas, os profetas vão falar. É muito legal. Isaías 8, 19 a 20. Quando disserem a vocês, procurem um médio ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Sim. Respondam, à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Interessante, porque, olha só, logo no comecinho do texto, as nações, quem está fazendo essas coisas, eles consultam os seus deuses. E o nosso Deus é o nosso Deus. Então, cuidado com essa consulta que você vai fazer com médiuns e pessoas que acham que estão falando com os mortos, porque ele está consultando através do seu Deus. E que Deus é esse? Aí que é um detalhe que você precisa ver. Um detalhe importante, não é o nosso Deus, não é o Deus de Isaac, Abraão, Jacó, o Deus do Senhor Jesus Cristo, o Deus que criou os céus e a terra. E aí, você tem mais um texto, não tem? 1 Crônicas 10, 13 a 14. Joia. Que vai resolver um problema. Isso. E outra coisa, esse 1 Crônicas é um livro pós-exílico. Isso. Ficaram lá durante muito tempo na Terra Prometida, desobedeceram a Deus, e Deus disciplinou, através do quê? Do exílio da Assíria, Reino do Norte, e do exílio de Judá, no Reino do Sul. E aí Deus fala, então, isso lá em 1 Crônicas. 10, 13 a 14, Saul morreu dessa forma, ou seja, se suicidou, porque foi infiel ao Senhor. Olha só. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Que coisa. Então, resumindo aqui uma coisa, professor Itamir, lá em 1 Samuel 28, tem esse episódio da consulta de Saul à médium ou feiticeira de Endor. Certo. Então, essa consulta que ele faz e a maneira como o texto está escrito, o texto diz Samuel, que ele vai consultar Samuel. O texto diz, Samuel falou. O texto vai dizer isso. Isso não significa, ainda que seja possível, que a gente pode. Sim. Nós já citamos 4 textos que proíbem a consulta aos mortos. E é tão claro que o Novo Testamento nem vai repetir isso daí. É interessante isso. Ele vai dizer só, consulta a Deus. Então, é proibido consultar os mortos. Por quê? Porque consultar os mortos, já diria o professor Luiz Saião, é uma rebeldia contra Deus. Porque você está
tentando trazer de volta à vida alguém a quem Deus já determinou o tempo dele. Você tem que consultar a Deus, como está escrito lá aqui em 1 Crônicas 10, 14. Então, eu tenho uma posição que, na verdade, é uma dúvida sobre com quem que Saul falou lá. Eu não sei se foi Samuel, se ele foi enganado pela média ou se foi um demônio. Não sei. O texto diz que foi Samuel. A palavra é assim, né? É isso. É bem seco. Mas eu acho que, ainda que fosse possível, é proibido, ponto final. Isso, não tem dúvida. Então, Samuel morreu por causa desse pecado. Saul, desculpa. Samuel não. Samuel morreu por outra coisa. Saul morreu por causa desse pecado. Não, então, por favor, é proibido. Leia outra vez o texto, porque isso é muito importante. Dá razão pela morte de Saul. Gente, imagina só, era o rei, era o primeiro rei de Israel. Mas olha a palavra de Deus. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação. Qual é o texto? 1 Crônicas 10, 13. Então, meus queridos amigos, por favor, não consultem. Não consultem os mortos. Porque, agora, na verdade, você não está consultando alguém que você queira ouvir. Você está consultando um demônio. E aí, qual é a justificativa bíblica que o senhor dá para dizer que não é possível consultar os mortos? Uma vez que a pessoa está tentando consultar o morto, temos que lembrar o quê? Hebreus 9, 27, que nós falamos outro dia num programa. O que está ordenado aos homens morrerem uma só vez. E depois disso... E depois o juízo. Então, cuidado com quem você vai consultar. Pois é. Então, assim... E agora, esse texto aqui, né? Essa questão de se é possível ou não, é uma questão discutida entre os teólogos, certo, professor Itamir? Porque alguns vão dizer que é possível, outros vão dizer que não é possível. Cada um precisa explicar alguma coisa, mas todo mundo concorda que é proibido. Isso daí é claro. E acabou. Então, não devemos consultar os mortos. É rebeldia contra Deus. Devemos consultar a Deus. Exatamente. Apenas a Deus. Somente ao Senhor. Ainda que seja possível, não é permitido, professor Itamir, e existem outros teólogos sérios, assim como o professor Itamir, que é muito sério, que dizem, não é nem possível, se você for tentar, você não vai consultar nem o morto, você vai consultar, ou vai ser enganado, ou vai estar consultando outra entidade. Eu acho que essa palavra que você deu agora é importantíssima. Cuidado para você não ser enganado. Você pode estar pensando que você está consultando um parente, um amigo que morreu, alguma coisa assim. Cuidado, por favor, não seja enganado, porque o morto mesmo não vai falar com você, não. Vai falar com você uma outra criatura. Pois é, e assim consulte a Deus. Exatamente. Consultar a Deus vale a pena, não é, professor? Vale a pena. Através da oração, através de você abrir o coração, falar com ele, Senhor, eu tô passando mal e tal. Queria saber o que a minha mãe que faleceu falaria. Deus vai dar a resposta. Ore com fé. Deus vai dar a resposta. Isso aí, se a gente tem acesso ao chefe, Nossa. Se a gente tem acesso ao Pai, ao Todo-Poderoso através de Jesus, nossa vida. E Ele colocou Jesus acima de todas as coisas, então, para que consultar alguma coisa que seja inferior? Vamos consultar aquele que é superior. Por favor. E vamos à pergunta de um ouvinte nosso que é seminarista. É seminarista. O Carlos não colocou o nome dele aqui, mas depois a gente cita. Um abraço para o seminarista, tá bom? Ele é do MISPA, né, Carlos? Ele é do MISPA. A Bíblia fala sobre não consultar os mortos. Certo. A gente viu isso aqui, para você que está no YouTube agora há pouco, para você que está no rádio no programa passado. Como vemos no caso de Saul, certo? Então, não pode. Mas Jesus não fez isso na Transfiguração? Na Transfiguração, Jesus não consultou os mortos, professor Itamir? E aí? A ideia da palavra consultar é a seguinte, pelo menos é o que a gente tem nos dicionários. Consultar é perguntar. Consultar é pedir algum conselho. Muito bem.
Nesse texto que o André vai ler para nós, é um texto um pouquinho longo, mas eu espero que você preste bastante atenção, porque é um texto assim muito lindo, que mostra o quê? Mostra Jesus já dando uma uma pista. Um teaser do céu. Exato, Pronto. de como ele vai ser glorificado. E aí ele chama os caras que eram mais chegados a ele. Quem é? Pedro, Tiago e João, que andavam com ele no barquinho, lembra? E aí sobem ao monte, e ali tem a transfiguração, que está descrita em Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 13. Você quer ler todo o texto? Vamos ler Acho que todo vale o a texto. pena, Sim. vale a pena. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Isso. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então, espera um pouquinho só. Vamos fazer um descanso aí da leitura bíblica. Quem que apareceu? Moisés e Elias. Que foram para o céu de uma maneira especial, né? Moisés, a gente não sabe como é que foi, porque ninguém achou o túmulo dele, e Elias foi com um carro de fogo, né? Uma coisa especial. Tá, então eram mortos, pessoas que já tinham passado dessa vida. Certo. E aí Jesus conversa com eles. Conversa. Não está pedindo opiniões, não está pedindo solução nenhuma, está conversando. Fala aí. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Devia ser bom mesmo. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Exatamente. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio. Já veio, olha e só. eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Exatamente. Então, André, é muito legal. Vamos deixar a transfiguração um pouquinho de lado. Mas quando Deus chama Isaías, né? Isaías fala claramente que vai ter alguém que vai vir antes do Senhor Jesus. Como ele chama Malaquias, Malaquias capítulo 3, versículo 1 e 2, mostra claramente o seguinte, que vai vir alguém, vamos dizer assim, para apresentar aquele que vai nos dar salvação. Esse alguém é o JB. Nós temos o JC, que é o Jesus Cristo, e tem o João Batista. Muito bem. A turma fica comparando o ministério de Elias com o de João Batista, tá? E aí, então, o espírito de Elias, espírito profético de Elias está em João Batista. E, de fato, João Batista nasceu antes de Jesus. Ele nasce 6 meses antes de Jesus. E ele é o apresentador de Jesus. Tanto é que ele fala uma coisa que todos nós devemos saber. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Beleza, joia. Então, o Senhor Jesus entra, começa o seu ministério e assim por diante. E aí, nesse momento, ele tem esse avant-première
para os discípulos saberem como que vai ser esse Cristo glorificado. Depois João, lá no Apocalipse, ele encontra novamente, mas aí o Cristo glorificado totalmente. Tanto é que ele cai, quando ele vê essa figura maravilhosa, ele cai e o Senhor Jesus novamente toca nele e fala, espera aí, vou falar com você, e dá todas aquelas mensagens do Apocalipse para João. Então, é muito interessante que, de fato, Moisés morto, Elias morto, o Senhor Jesus conversa com eles. Agora, a pergunta seria a seguinte, será que Jesus falou, como é que é, Moisés? O que eu devo fazer agora? Ou Elias, qual é o meu próximo passo? Com certeza, ele não fez essas perguntas, não. Ele não estava consultando eles. A Bíblia diz claramente que ele estava conversando. E transfiguração, isso é importante. Houve ali eu vou dizer o seguinte, houve uma passagem de tempo ali, no meu entendimento. Jesus foi transformado, é como se Jesus... É back to the future mesmo, assim, é máquina do tempo. Jesus vai para a eternidade e conversa com Moisés e Elias. Ou entra no reino eterno, ou entra lá no trono, porque ele muda. Sim. Então, ele não está fazendo uma sessão ali, com todo respeito, né? Não é essa a imagem. E como o professor também disse, toda proibição em relação aos mortos tem a ver com um pedido de orientação. E Jesus não pede orientação nenhuma para eles. Pelo contrário, ele devia estar orientando aí, aqui no céu vocês não vai pegar um na canela do outro quando vocês forem jogar bola. Eles estão conversando, talvez, ali, ou falando sobre as coisas que vão acontecer. A gente não sabe, mas houve algo diferente. Com certeza. Não é algo que, assim, permitido. Era o Filho de Deus. Exatamente, o próprio Deus fazendo isso. Era o próprio Deus. Ele entrando no seu reino. E uma coisa interessante, André, é que a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então, tem ali no céu, como Paulo falou, eu quero ir logo. E Paulo não vai ficar sonhando, ou então, não, ele vai ficar, eu quero estar com Cristo. Elias e Moisés tiveram a oportunidade de ver o Senhor Jesus, conversaram com ele, depois o Senhor Jesus volta para a nossa realidade, porque ele tem uma missão para cumprir, que é morrer na cruz para salvar-nos dos nossos pecados. Então, é muito legal essa ideia. Jesus sai da história humana, né, e vai para a história celeste e encontra dois homens especiais lá dentro, sem dúvida. Pois é, e aí o que é importante, a gente vê o propósito que aconteceu isso aqui. Então, ali, Jesus demonstrou a sua glória para os seus discípulos. Este é o meu Filho amado, ouçam-no. É isso que a nuvem vai falar para eles. Isso é legal. Deus falando isso para dizer para os discípulos que a palavra de Jesus deve ser respeitadíssima, deve ser obedecida. E uma outra coisa que é muito bonita é que quando Jesus se mostra, né, transfigurado, ele está mostrando como é que vai ser a nossa vida, como que é a vida dos salvos. Outro dia nós falamos sobre isso num dos programas, nesse reino eterno. Eu e você vamos ser transfigurados também. Nós vamos ser mudados. 1 Coríntios 15 fala exatamente isso. 1 João 3 fala isso. Quando a gente olhar para Jesus, nossos corpos serão transformados. E tem outra coisa importante que aqui acho que é colocado, professor Tamir. Jesus não falou para eles, agora vocês me viram conversando com Moisés e Elias, vocês podem fazer a mesma coisa. Não. A nuvem diz, ouça Jesus. Exatamente. Boa. E não Moisés e Elias. Moisés e Elias ali representam duas coisas. Isso. Moisés é a lei, Uhum. Elias os profetas. Exatamente. E o que Jesus fala? Nele se cumpre a As lei escrituras. e os profetas. Exatamente. Que é a totalidade das escrituras sagradas. Então, ali é algo assim demonstrativo para os discípulos do cumprimento do Antigo Testamento. Isso.
Isso. na vida de Jesus. Isso. E agora nele, por isso que depois lá em Colossenses vai falar, né? Ele preenche todas as coisas. Plenitude. Nele está a plenitude. Né? Exatamente. Então os discípulos não apenas ouviram, eles viram isso. E isso é muito forte. Então aqui não existe uma orientação. Não é um texto normativo, é um texto descritivo. Sim, Quer sim. dizer, há uma norma, ouça Jesus. Isso é legal. Com uma descrição. E uma Ele outra é Deus. coisa legal que eu percebo nesse texto é o seguinte: Jesus fala para os discípulos que, silêncio, não fala nada sobre isso. Porque Jesus não veio para ser aquele homem show, para ser aquele cara que, esse cara aqui. Não falem nada sobre isso, porque isso vai acontecer, mas só para vocês terem uma ideia do que é que vai acontecer. Então, Jesus não quer glória humana. Não quer glória humana. A glória de Jesus foi a ressurreição, a cruz. E aí o Senhor vai para o céu depois glorificado, e ali sim ele está esperando a gente. E vai voltar para nos buscar. Glória a Deus. Outra pergunta do nosso querido ouvinte: o que Jesus quer dizer com obras ainda maiores? O que pode ser maior que a redenção e a salvação? De fato, a redenção e a salvação é uma obra sensacional. Suficiente. Exato. Agora, só para a gente descrever um pouquinho essa redenção, André, dá uma olhada em Hebreus 2:3, só para a gente ter mais um apelido para essa obra maravilhosa. Hebreus 2:3, vê se você acha aí. É um texto muito lindo, e ele fala que a gente não pode desprezar aquilo que foi feito. Dá uma lida nisso. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Grande salvação. E então, como é que você pode negligenciar? Querido amigo que está vendo a gente, que está nos ouvindo, por favor, não negligencie essa salvação. Isso é, aceite isso aí, para que você tenha, então, possibilidade de ter uma vida bonita com Deus. Mas vamos à pergunta mais direta. Como é que é? João 14, de 12 a 17. Então, lê aí para a gente. E aí eu vou refazer a pergunta para a gente explicar o texto. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Nossa vida. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E aí vem a pergunta: que obras maiores, ainda maiores são essas? Isso pode existir algo maior do que a redenção e a salvação? Olha, pode existir obra maior daquelas que o Senhor Jesus fez. Muito bem. O que Jesus fez? Jesus teve um ministério restrito. Cuidado com essa palavra. Restrito geograficamente. Ele esteve na Palestina e ele esteve em um país, pelo menos um ou dois países fora da Palestina. Ele esteve hoje no Líbano, né? Em Tiro e Sidom. E ele esteve também lá no Monte Sião, né? Quando Jesus também tem uma palavra com os discípulos e Pedro fala: tu és o Cristo. O resto do mundo... Ele esteve lá em Gadara, aquilo lá acho que é Jordânia já, né? Exatamente. Hoje, então, é Jordânia. Muito bem. Isso significa o quê? Que ele teve um ministério bem restrito, mas um ministério fora de série. Mas o que ele prometeu para nós? Que o Espírito Santo viria, porque a ordem dele e de Deus, lá dado para Abraão, seja uma bênção para todas as famílias da terra. Então, todo mundo tem que ouvir esse evangelho. Como que é a obra maior que a gente pode fazer? Quando a gente ora e pede para Deus nos usar. E aí, as missões, o evangelho no mundo inteiro, André, graças a Deus,
é uma obra maior. Quer dizer, não sei se dá para a gente falar fisicamente ou então geograficamente, talvez tenha um outro substantivo, um outro adjetivo, Jesus fez uma obra maravilhosíssima. Agora, a obra maior que a igreja está fazendo é levar o evangelho até os confins da terra. E o tempo também, né? Porque Jesus fez Isso. em 3 anos. 3 anos, exatamente. A igreja já está há 2000 aí. Exatamente. Então, a igreja, ela continua o trabalho de Jesus. Isso mesmo. E aí, nesse sentido, são obras maiores porque, assim, a quantidade de gente que já foi curada, Nossa, a quantidade de gente que já recebeu o evangelho, a quantidade de gente que foi transformada, a quantidade de sociedades que foram completamente mudadas. a própria sociedade humana, assim, normal, né, teve essa influência do evangelho. Por exemplo, com relação às mulheres. Sim, As mulheres eram sempre deixadas de lado. professor. Quem é que trouxe isso para as mulheres para cá? O Senhor Jesus. Eu vou contar uma história aqui que aconteceu na Índia, com todo respeito a outras culturas. Sim. Mas até o século XVIII, Uhum. existia uma região da Índia onde as viúvas eram mortas com os seus maridos que faleceram. Meu amigo. Então, o marido morreu, a viúva Iria morria junto. Era, se eu não me engano, queimada. Meu pai. Aí chega lá um missionário, um cristão, Uhum. chamado William Carey. Ah, E ele, com a influência do evangelho, muda isso naquela cultura. olha só. E existem muitas outras coisas ruins, pesadas, que vão contra até aquilo que está na Carta dos Direitos Humanos da ONU, Uhum. que é a influência do evangelho. Imagina só, professor Itamir, a ONU tem uma influência, a gente tem as nossas críticas a todo o poder humano, Sim. mas quando vai falar a respeito dos objetivos, existe lá no prédio da ONU a citação do texto de Isaías. Agora, se não me engano, é Isaías 7 ou 11, agora eu não lembro. Que é que as nações transformarão as suas armas em arados. Sim. Então, o que é um desejo de paz. Então, é demonstrado ali o desejo de paz que os seres humanos têm. Se conseguem e como conseguem é outra história. Mas a influência, principalmente na sociedade ocidental do cristianismo, é inegável. E isso Jesus não fez. Por quê? Porque ele estava restrito no tempo e no espaço. Sim. Ele tinha uma outra missão para cumprir, que é a missão... Nossa, grandiosa que missão. possibilitou que a gente influenciasse a sociedade. Exatamente. Porque a gente só consegue influenciar a sociedade por meio do Espírito Santo. William Wilberforce acabou com a escravidão. É isso que eu ia falar. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Por favor. Nós estamos aí lutando, e agora, recentemente, em 2024, o melhor jogador do mundo foi eleito, um brasileiro. Você sabe quem é? O Vini Júnior, que está lutando contra o quê? Contra o preconceito. Ainda nós temos essa situação. Mas por que podemos lutar contra o preconceito? Porque o Evangelho nos dá essa palavra. Exato. Então, assim, infelizmente tem muitas pautas que foram exageradas, mas, no meu ponto de vista, na origem existem questões sérias que precisavam ser debatidas, quer dizer, restrição de direitos às pessoas, restrição de um monte de coisa. E quando você vai ver pessoas que estavam por trás disso, várias eram cristãs, evangélicas, Exato. sérias. Eu citei só um aqui, William Wilberforce, mas tem vários que lutaram por direitos das pessoas baseados na palavra de Deus. Na palavra de Deus, exatamente. E influenciados com certeza pelo Espírito Santo. Sem dúvida. Quer dizer, isso é disso que Jesus está falando. E aí, citando uma outra parábola de Jesus, que é o grão de mostarda, né? Isso. Aquela semente Pequenininha, vai. Ela foi plantada e hoje é uma árvore gigantesca que influencia culturas por todo o planeta. Exatamente. E que precisa influenciar mais. Por isso que a gente precisa vigiar, orar, continuar estudando a Bíblia, continuar entendendo o que ela quer dizer,
para que assim nós mesmos estejamos sendo influenciados e influenciemos outros também. Com certeza, com né? certeza. E também para que essa influência continue e cresça. Então, num certo sentido, Jesus já está, vamos dizer assim, ele fez uma profecia. Vocês farão obras maiores, isso é, no alcance, graças a Deus, o alcance de todas as nações. Vocês receberão o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Confins da terra é essa obra maior que o Senhor Jesus está dando para nós. E aí também, uma coisa muito importante, eu espero que alguns irmãos não fiquem bravos comigo, para mim isso aqui mostra também, professor Itamar, não sei se para o senhor, que essas obras maiores e esse avanço do Evangelho, ele é acompanhado de sinais e milagres. Sim. No poder Sim. do Espírito Santo e para cumprir o propósito do Espírito Santo. Sim. Então, o texto fala sobre esse poder que o cristão, que o discípulo de Jesus tem. O discípulo de Jesus não é um discípulo só de confissão, só de boca e nem apenas de intelecto. Ele é todo, porque o Evangelho atinge o ser humano integralmente. Atinge a sua confissão, atinge o seu pensamento, mas atinge toda a sua vida. E isso transborda em atos de amor e de bondade e transborda em poder também. Isso. Romanos 1,16. O Evangelho, o que é? É o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, pela graça de Deus, você tendo o Evangelho, e nós temos o Evangelho, estamos realmente fazendo aquilo que o Senhor Jesus falou. Nós temos o poder de Deus. Então, nas culturas que ainda não conhecem o Evangelho, quando vai um missionário, quando vai alguém e começa a pregar o Evangelho, Deus faz sinais claros para demonstrar que ele realmente, esse poder do Evangelho é maior. Nós já dissemos isso, sinais, o próprio nome Exato, fala, exato. né? É sinal do reino, ele Exatamente. não é fim, ele é sinal, porque o objetivo é testemunhar. Exatamente. Ou para que pessoas venham a Jesus e sejam salvos, ou para acabar com desculpas de pessoas, né, que viram o poder de Deus ali na frente delas. Então, eu creio que esse poder está atuando e atua hoje para o avanço do Evangelho. E enquanto houver avanço do Evangelho, haverá atuação do poder de Deus também. E essas obras são maiores do que aquelas realizadas ali naquele pequeno território. Mas, e que espetáculo! Essa obra é especial. Redenção, salvação, transformação, é isso que o Evangelho faz. Fez naquele tempo e continua fazendo hoje. Mais uma pergunta aqui. Mais uma pergunta não. Eu vou... Aqui quem está no YouTube é mais uma pergunta, mas eu vou fazer algo para o rádio. O pessoal vai cortar depois. Temos a pergunta do nosso ouvinte em Mateus 8:29. A gente vai ter que ler Mateus 8:29, que bom, né? Que a gente tem que ler a Bíblia, mas vamos ler outro texto também. Então, Mateus 8:29. O que significa Jesus ter chegado antes do tempo? Essa é uma pergunta interessante. Uma Jesus veio antes do tempo? Que negócio é esse? Mateus 8:29 vai dar uma pista muito boa para nós de quem é que perguntou isso. Vamos lá. Eu vou ler o texto, né, a perícope toda. Isso. Perícope é o trechinho aqui. Isso. Quando ele chegou ao outro lado, à região dos Gadarenos, né, do outro lado do Mar da Galileia, foram ao encontro dele dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Pô, quer que eu leia até o final do texto? Não, vai. Porque A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: "Se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos." E ele lhes disse: "Vão." Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Ficaram com medo, André. Ficaram com medo. Em vez de darem glória a Deus e tal, porque
aqueles 2 endemoniados foram salvos, Resolveu o foram problema. transformados, eles ficaram com medo. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender é que quem fez a pergunta foram os 2 endemoniados. Ou seja, os próprios demônios. Exatamente. Então, o que o senhor está fazendo aqui? Já tá querendo nos expulsar? É interessante, eles sabiam que o Senhor Jesus é mais poderoso e queria expulsá-los. Isso. Então, não tem colher de chá. Agora, Fala. que tempo é esse? Por que eles falam antes do devido tempo? Então, é aí que a gente tem que entender direitinho. Porque tem um outro versículo da Bíblia que diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Aí é que a gente tem que ver. Você tem que ouvir uma pergunta dos demônios ou uma afirmação da Bíblia. Gálatas 4:4, André. É esse o texto muito lindo, que é uma palavra super importante sobre Jesus. Não foi nem antes nem depois, mas foi na hora exata, na hora H. Fala aí. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Olha só. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Tranquilo. Então, na hora certa, o Senhor Jesus veio. Agora, os demônios não queriam que Jesus aparecesse, porque eles sabem, Satanás sabe, que tem um lugar preparado para ele. E isso vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. Então, vai haver essa divisão completa entre os salvos e os perdidos. E os perdidos são aqueles que não recebem o Senhor Jesus Cristo e estão no reino de Satanás, que fez o quê? Ele teve aquela atitude completamente contrária. Deus é o Deus glorioso. Ele queria ser maior do que Deus. E por isso, então, ele foi expulso do céu para a terra. Então, o que aconteceu? Ele sabe que um dia ele vai ser totalmente reprovado, dispensado, separado de Deus. E aí esses demônios estavam querendo que ficassem ainda naquela região. Jesus permite até, interessante isso, né? Que eles fiquem na região, mas não mais cuidando de pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Então, vão para os porcos, então. Mas não fiquem mais nessas pessoas. Agora, esse devido tempo que os demônios estão falando Sim. é um questionamento sobre a encarnação de Jesus ou é um questionamento sobre o juízo final deles? E aí tem outra pergunta. Os demônios sabem quando eles serão... Porque lá em Apocalipse diz que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Sim. Eles sabem quando isso vai acontecer? Eu creio que não sabem quando, mas sabem que serão lançados no lago de fogo. Então, quando eles fazem essa pergunta para o Senhor Jesus, eles sabem que ele veio para expulsá-los. Então, digamos que aqui é uma espécie de choro do perdedor? Mas não tenha dúvida, É alguém que vai ser... Ele sabe que vai ser aniquilado. Aniquilado. Só não sabe quando. E aí ele está reclamando com Jesus. Exatamente. Já chegou? Isso. Agora, essa palavra aniquilado, vamos deixar claro. Aniquilado, muitas vezes, muita gente entende que nós não vamos existir mais. Não tem nada disso, não. Nós vamos continuar existindo. O ser humano é eterno. É eterno. Você começou, mas você não vai terminar. Você pode terminar nessa vida física. Um dia você vai para a vida espiritual. E aí você tem que escolher agora o que você quer da vida espiritual. Ou estar com Deus, ou ficar longe de Deus. E o diabo sabe que ele tem o seu reininho, vamos dizer assim, lá. Os demônios sabem disso. E eles queriam ainda ficar bagunçando lá com as pessoas. Mas uma coisa interessante é que quando a Bíblia fala sobre o lago de fogo e enxofre, não parece falar de pelo menos pelo que eu leio do texto lá em Apocalipse 20, né, 19, 20,
que é assim, não é um reino deles, é um lugar de juízo, inclusive Não, para eles. exatamente, é juízo. Certo? Porque é dúvida. fogo, é destruição. Exatamente. Então, eles vão ser lançados lá. Então, eles não vão só fazer... Eles vão fazer outros... A impressão que eu tenho é que não é que eles vão fazer outros sofrerem. Exatamente. Eles mesmos Eles vão vão sofrer. O juiz de Deus, sempre quando a gente vê na Bíblia, e é bom que a gente esclareça para outros textos também, que tem juízo, tem essa figura do fogo. O fogo é o juiz de Deus. Quando João Batista fala de Jesus, que ele vai batizar com o Espírito Santo e com o fogo, muita gente pensa que é o fogo do avivamento. Não tem nada disso, não. É o fogo do julgamento. Ele vem com o Espírito Santo para dar salvação. E quem não aceita vai ser julgado. E aí, no caso, os demônios não aceitaram, eles sabem que o tempo Sim. deles vai chegar. Sim. Então, esse tempo que eles estão falando é o tempo do juízo deles, é o tempo em que eles vão ser destruídos, e eles estão reclamando disso. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que esse texto, para mim, prova que os demônios não sabem de nada. Não, Eles não, tranquilo. porque, assim, a gente hoje entende que Jesus veio, ele voltou para o Pai, mas ele vai voltar. Certo. Ele sabia desse plano. Esse é o plano eterno celestial. Sim. Agora, nós não sabíamos, as pessoas da época de Jesus, os judeus principalmente, achavam que Jesus, chegando o Messias, ele já ia dominar tudo. Aliás, até hoje eles entendem dessa forma. Essa ideia, assim, a gente chama de já e ainda não, né? Ele já chegou, mas ainda não reina, né? Ele já cumpriu, mas ainda não consumou. Exatamente. A gente sabe disso, né? Estamos esperando ele voltar. Mas nem os demônios sabiam disso. Não sabiam, é isso que eu vejo. Sabiam, então, quando Jesus veio, eles achavam, então já acabou, já era. Eles não vislumbraram a era da igreja. Exatamente. Eles não vislumbraram não sabiam o que iria essa acontecer. transformação. Eles acharam que já ia vir com juízo para finalizar tudo, né? Exatamente. Então, é interessante isso, né? Os demônios não são oniscientes. Não, de jeito nenhum. O diabo não é onisciente. Não. Ele não se iguala a Deus. Mas de jeito nenhum. Ele é muito inferior. Ele é uma criatura só isso daí, não passa disso. Que Deus tem usado para até provar a sua igreja e até fazê-la andar mais ainda na fé. É interessante, eu vou falar uma palavra aqui que muita gente não vai gostar, não sei se você vai gostar. O diabo é simplesmente um instrumento de Deus. Ele age porque Deus está permitindo, André. Sim, Deus é soberano. Então, finalmente, manda o diabo para o inferno mesmo. Não, mas acho que essa é uma palavra muito boa, Itamir, porque parece que até hoje tem muita gente que teme o diabo. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Nós devemos temer o diabo? Devemos entender que ele é poderoso também. O temor só a Deus. Agora, a Bíblia diz claramente que o cara que é crente, o cara que é do Senhor, ele pode resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Interessante isso. É muito legal. Eu resisto como? Quando eu oro, quando eu peço a Deus, quando eu peço que Deus me livre de Satanás. Quando eu dependo dele. Exatamente. E aí não tem jeito, o diabo não tem como... desculpe a palavra, eu vou falar uma palavra assim muito delicada. O crente, que é crente mesmo... eu não sei se eu falo isso, viu? Mas eu vou falar, vou me arriscar. O crente que é crente, ele tem o corpo fechado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não tem colher de chá, Satanás não tem jeito com a gente. Por quê? Você foi lavado, você tá possuído pelo Espírito Santo. Ele governa a tua vida. Por isso que Deus fala, Paulo fala, né? Não entristeçais o Espírito. Deixe o Espírito entrar no seu coração. Lembra de Efésios 5,18? Sim. Então, olha, pode vir tentações e tudo mais, são tentações violentas, mas você tem total condição de resistir ao diabo e ele vai fugir de você. E aí a gente vai entender que Deus e Jesus têm o controle do tempo.
tranquilo. Então, essa Tudo. reclamação deles aqui, havia-se antes do devido tempo. Quem é você? Quer dizer, e é o que é interessante, né, Itamir? Jesus não responde, Jesus não conversa, Jesus não entrevista o demônio. Ué, mas aqui eu estou vendo algumas emissoras aí mostrando o pessoal entrevistando demônio, falando com demônio e tal, não sei o quê. Eu acho que não é a orientação de Jesus. Exatamente. E nem o jeito dele agir. Vamos para outra pergunta? Vamos à pergunta do nosso ouvinte, que fala assim, uma pergunta interessante. Talvez seja um ouvinte solteiro esse aqui. Provavelmente. Por que Paulo diz que é bom que o homem não se case? Está lá em 1 Coríntios 7 e, mais especificamente, 1 Coríntios 7, versículo 7. 7:7. E, na realidade, eu acho que ele, no próprio versículo, ele já responde. Então vamos ler. Vamos dar uma olhada nesse texto aqui. 7:7, vamos lá. Deixa eu ler aqui. Pode ler. Então, ele, na verdade, assim, 7:1 começa aqui. Tá, vamos ler todo esse texto, que é muito bom. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque na mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa, concede ao marido o que lhe é devido. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, olha só, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente se ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Versículo 6. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Agora, quero que todos os homens sejam tais como eu também sou. No entanto, cada um tem de Deus o quê? O seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro modo. E eu vou ler mais um trecho aqui desse capítulo, que diz o seguinte, versículo 25. Quanto às pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida ou na carne. E eu gostaria de poupá-los disso. Exatamente isso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Então, acho que ficou claro aqui por que é que Paulo fala que gostaria que os homens fossem como ele. Uma coisa que a gente tem que entender é que Paulo provavelmente era solteirão, vamos dizer assim. Alguns dizem que ele foi casado e quando ele aceitou o Senhor Jesus, a mulher não aceitou também, e aí houve então um rompimento. Mas o fato é que quando Paulo está no seu ministério, sempre ele está sozinho. Ele é acompanhado por amigos, mas ele é sozinho. Então, por isso que Paulo fala, olha, seria melhor que o homem tivesse o quê? Uma vida livre. Por que Paulo está falando isso?
Porque ele é contra o casamento? Não, o casamento é uma instituição divina, abençoada por Deus e abençoada pelo Senhor Jesus. Lembra lá daquele casamento em Caná da Galileia, quando Jesus faz uma coisa sensacional, né? Para quem gosta de vinho, eu acho que você gostaria de estar naquele casamento, que o vinho que Jesus fez foi um vinho excelente. Muito bem. Então, ele abençoou o casamento. E aí, é interessante, André, que o que você acabou de ler aqui, nos versículos 25 em diante, ele está falando o seguinte: o que eu quero é deixar vocês livres para quê? Para servir o Senhor. A nossa vida, André, a vida cristã, é para louvor e glória do Senhor. Então, se você é casado, você tem responsabilidade com a sua esposa, com seus filhos, e aí você vai viver uma vida para eles. Não quer dizer que você não quer uma vida com Deus, quer que viva sua vida com Deus, mas você vai ter que gastar um bom tempo com eles, porque são importantes na sua vida. Agora, se você não estiver casado, isso tanto faz para os homens como para as mulheres, você tem o seu tempo livre. Para quê? Para quê? Para servir o Senhor, para orar, para se colocar nas mãos de Deus, para fazer uma missão que o Senhor vai colocar. Senhor, estou livre aqui. Vamos supor, uma pessoa que morreu o seu cônjuge. Senhor, estou aqui agora livre. O que o Senhor quer fazer? Quer me deixar ainda viúvo ou viúva? Ou o Senhor quer me usar para fazer um trabalho? Então, essa é a ideia de Paulo. Ele quer que a gente sirva o Senhor, como ele está servindo. É importante isso, né, a gente deixar isso bem claro. E Paulo usa uma expressão, eu não vou saber se no grego ele usa a palavrinha, né, ou pneuma ou carisma, que é o dom. Nem todos têm esse isso dom é carisma. de Deus. É carisma. Tranquilo. Então, ele coloca o celibato como um dom. Isso é interessante. Celibato é não se casar. Exatamente. Mas não é para todo mundo. E isso é confirmado, na verdade, Paulo confirma o que Jesus colocou. Exatamente. Porque lá em Mateus, né? Jesus disse em Mateus 19, de 11 a 12, na verdade um pouquinho antes, que Jesus está falando sobre o divórcio. Não é para se divorciar, só pode divorciar se for por imoralidade sexual, tal. E aí os discípulos chegam assim, e Jesus coloca assim, casamento é para sempre. Sim. Mais ou menos isso que ele fala. Isso. E aí, os discípulos vão dizer, se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. E aí Jesus responde, nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Exatamente. Então, a ideia do dom, você colocou muito bem. Um dos dons, daquela lista grande de dons que a gente tem que colocar, é que a gente não fala muito, né? Porque 1 Coríntios 12, 2 textos, Romanos 12, Efésios 4 e 1 Pedro, capítulo 4, falam sobre os dons. Não tem o dom de celibato, mas aqui Paulo está colocando. Para quem Deus deu o dom, beleza, celibato é um dom. Isso é, você não precisa de casar. E aí você vai servir o Senhor. Agora, André, com isso, então, pensando agora nos nossos dias, a gente percebe que, infelizmente, essa questão do celibato, porque algumas organizações e algumas igrejas, né, exigem daquela pessoa que quer se dedicar, exigem o celibato. Mas aí eles não percebem qual é o dom daquela pessoa. E aí, muitas vezes, aquela pessoa comete coisas que não deve cometer porque não tem esse dom. Eu entendo que, hoje em dia, a nossa leitura sobre o celibato, sobre aquilo que Jesus coloca e Paulo coloca, é uma leitura que deve eliminar o preconceito. Porque a verdade é que na nossa sociedade e no nosso ambiente, a pessoa solteira não é vista com bons olhos. E a Bíblia diz que aquele que é solteiro, é possível que tenha sido feito assim pelo Senhor. Sim, sim. Então, é necessário que a gente acolha e compreenda essa pessoa
E entenda que ela está sendo colocada daquela forma para servir ao Senhor. Exatamente. Agora, ao mesmo tempo, quem é casado igualmente deve servir ao Senhor enquanto casado. Lógico. Então, lógico. ninguém é não é porque a pessoa é casada que ela é liberada para ser promíscua. Não, de jeito A nenhum. pessoa é casada para servir ao Senhor e glorificar ao Senhor com o seu casamento e com o seu casamento, sua Exatamente. família, abençoar outras famílias. Então, e aí, agora Paulo vendo a situação, puxa, casado dá trabalho. E o que Paulo queria fazer? Ele queria sair pelo mundo evangelizando. Então, Exatamente. o que ele está falando é assim, para mim não serve. Porque eu não posso ter uma amarra. E se eu casar, eu vou ter. Sim. E nós somos casados. Sim. Né? O senhor com Eu a sou- sua esposa e eu com a minha esposa. Exatamente. Nós somos casados e nós temos os nossos compromissos. Sim. Então, eu tenho meus compromissos com a minha esposa, eu tenho meus compromissos com os meus filhos Exatamente. e Exatamente. eles comigo. A maneira de eu glorificar a Deus é através do casamento, tendo uma família bonita. E isso. Tá certo? E para mim, olha, Itamir, eu sou tão feliz sendo marido Aleluia. e pai. Aleluia. É muito bom. Eu tenho certeza que Exatamente. o senhor é também. Sem dúvida. E agora com netos, né? Então, Contando eu aqui estou como estava. curtindo muito. Então, assim, a gente glorifica a Deus com as nossas famílias, devemos fazer isso. Agora, isso nos priva de algumas outras coisas que um celibatário Pode fazer. pode fazer. Então, Exatamente. o celibatário também glorifica o Senhor. Sim. Com Eu o seu quero, estado deixa eu civil. falar uma coisinha, que Claro, quando por você favor, falou, termina. foi uma coisa muito legal que veio assim, à minha mente. Nós devemos respeitar o celibatário, você falou isso. Muita gente nas igrejas, André, no nosso meio, a moça vai ficando mais velha, 28, 29, 30, 31, e começa, a própria igreja começa a pressionar ela para tomar uma posição. Ah, você vai virar titia. Parece uma coisa assim, pejorativa. Meu Deus, temos que entender e receber, como você falou, muito bem, temos que amar essas pessoas, porque elas são servas de Deus e querem fazer as coisas do Senhor. Então não tem nada de ficar criticando um rapaz que chega aos 30, 35 anos que não se casou. Não fica pensando bobagem sobre ele, por favor. Ele tem o dom do celibato. E tranquilo, Deus pode usá-lo muito bem conforme Ele quiser. Então, isso é uma parte muito joia que a gente precisa entender. Receber bem esses solteiros, né? Então, fica falando, esse solteirão. É uma palavra dura, né? É uma palavra crítica. Eu acho que a gente tem que mudar isso daqui. Agora, se Deus deu esse dom, vamos respeitar e dizer, vamos estar orando por ele para que ele possa cada vez mais servir o Senhor. E ajudá-lo a carregar o fardo. Tranquilo, tranquilo. Muito obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. É uma alegria muito grande fazer esse programa. Com certeza. E não sabemos quando vai ao ar, mas a gente está gravando perto do fim do ano, né? Isso. E então, esperamos que Deus continue abençoando sua vida. Isso. Sempre. Você vai ver e ouvir esse programa em outros momentos, mas desejamos, acima de tudo, que você continue entendendo a Bíblia conosco e mandando a sua pergunta nos comentários, seguindo a gente, se inscrevendo no YouTube, seguindo no Instagram, no Facebook, em todos os lugares, comentando, ajudando no engajamento, compartilhando. Se você achou esse conteúdo bom, muito legal. Compartilhe com outras pessoas. E que Deus continue a te abençoar. Muito obrigado, professor Itamir, e seguimos juntos. Seguimos juntos com você. Então, traga suas perguntas e a gente vai poder olhar para a Bíblia e tentar entender aquilo que o Senhor tem mostrado para nós. Deus abençoe. Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.